Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meus irmãos em Cristo, simpatizantes da nossa fé, que a graça e que a paz do Senhor Jesus continue reinando em seu coração, meu lindo. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu creio que o tema da mensagem te chamou a atenção e, assim como eu tenho certeza que você também, em algum momento da sua vida, deve ter se perguntado: será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Quando vem as dificuldades, quando vem as lutas na nossa vida, quando parece que o céu está de bronze, parece que nós estamos dentro de um quarto escuro, à espera de uma luz que não vem, parece que quando a nossa oração não é respondida, nós nos perguntamos: será que Deus se esqueceu de mim? E o interessante é que quem está de fora tem a convicção e a certeza que Deus não se esqueceu de nós. Só que quem está vivendo dentro do processo, por um momento acredita que Deus não ouviu a sua oração, que Deus não se esqueceu de você. E, meu lindo, por isso que Deus te trouxe aqui. Para que você tenha a convicção no seu coração a partir de hoje. Que por mais que as lutas sejam grandes, por mais que as dificuldades apareçam, por mais que as tempestades se levantem diante de nós, por mais que você tenha a sensação que Deus te abandonou, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus nunca vai te abandonar. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós temos essa certeza que Deus não abandona os seus. Eu queria compartilhar um texto com você, meu lindo, que vai nos dar essa convicção, essa certeza, que parece aos nossos olhos que muitas vezes a nossa oração não é respondida, parece que Deus se esqueceu de nos responder, de nos ajudar, mas o texto de Gênesis capítulo de número 38, Gênesis capítulo 37, é a mesma história, mas vamos ler só o 37, que é um texto que vai nos fazer refletir sobre isso. Gênesis 37. Eu creio que essa história aqui você já ouviu, que você já leu. Essa história que é contada de geração após geração, todo adolescente, toda criança da igreja, na escola bíblica dominical já ouviu essa história. É a história de José. Não José do Egito, mas José no Egito. Porque José não pertencia ao Egito. José no Egito. E o versículo 5 diz assim: e sonhou José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por ter falado isso, os irmãos odiaram ele ainda mais. Quando nós olhamos para dentro dessa história de José, de tudo aquilo que José passou, nós temos a convicção que Deus não abandonou, que Deus não se esqueceu de José em nenhum momento. Só que José é que está vivendo o processo. Sabe, quem está dentro do processo tem a nítida impressão em alguns momentos da vida que Deus se esqueceu, que Deus abandonou. Só que quem está fora do processo olha para quem está dentro e diz assim: Deus não abandonou ele não. Deus continua cuidando, Deus continua protegendo. Só que quem está passando por isso, quem está vivendo aquela luta, em algum momento tem a nítida impressão que, olha, Deus me abandonou. E eu queria contar essa história aqui, irmãos, para você. E eu creio que em algum momento você se verá dentro dessa história. Talvez seja um relato da sua vida. Olha só, José nasceu numa casa que tinha o seu pai, Jacó, que era um sonhador como ele. Tinha os irmãos que trabalhavam, que eram mais velhos que ele. Só que certo dia, como costumeiramente faziam, eles sentaram na mesa para tomar um café, comer uma refeição. E José diz assim: gente, eu tive um sonho. E eu sonhei que o meu feixe era maior que o de vocês. E eu sonhei que os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. Isso, José estava querendo dizer assim: eu sonhei que eu trabalhava mais que você. Eu sonhei que eu estava acima de vocês. Eu imagino que José era motivo de chacota pelos seus irmãos,
porque ele era o mais novo, o único que não trabalhava talvez. E os irmãos dizendo assim, como pode nós sermos menor que você, nós produzimos menos que você? Você não trabalha, você não faz nada. Talvez José foi motivo de chacota, motivo de riso. Só que eu imagino Jacó, o seu pai, aquele mesmo que teve um sonho no deserto, em que o céu se abria diante dele, que uma escada tocava, vinha do céu e tocava a terra, e anjos subiam e desciam sobre aquela escada. Jacó pensando naquele sonho que seu filho teve. Passado alguns dias, eles estão na mesa de novo, José senta e diz, gente, eu tive mais um sonho. Só que dessa vez eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José conta esse sonho, os irmãos, no coração deles, eles ficam irados. Isso acendeu a ira dos irmãos. Eu imagino Jacó pensando, como pode meu filho sonhar 2 sonhos com a mesma finalidade? Passado algum tempo, José vai levar uma comida, uma marmitex para os seus irmãos que estavam trabalhando no campo. E quando José se aproxima dos irmãos, os irmãos cheios de ira, lançam José dentro de uma cisterna. Só Deus sabe como o menino caiu ali dentro. 7 metros de altura, um lugar propício para todo tipo de animal peçonhento. E dentro da cisterna eu acredito que José deve se perguntado, por quê? Eu imagino José olhando para os lados e vendo só a parede da cisterna. Só que quando ele leva os olhos para cima, ele vê o céu. E ele sabe quem está lá em cima, que é o seu pai. E eu imagino José gritando dentro da cisterna, até que seus irmãos em algum momento tiram ele de lá. Quando passam os escravoeiros do deserto, que eram homens que compravam pessoas para levar como escravo para o Egito, os irmãos de José oferecem José como escravo, vendem ele como escravo. Aqueles escravoeiros do deserto amarram mãos e pés de José na couraça de um cavalo e começam a arrastar o menino pelo deserto. E eu creio que pela segunda vez a pergunta, por quê? Deus, por quê? Alguém que era fiel, alguém que temia o nome do Senhor, alguém que teve um sonho onde Deus disse que colocaria ele numa posição de governo. Porque o sol, a lua e 11 estrelas significavam que um dia os pais, o pai, a mãe e os irmãos se curvariam diante dele. O sonho de o feixe de José ser maior do que seus irmãos quer dizer que Deus colocaria ele numa posição de governo. Só que a pergunta vem, por que Deus? Por que o processo é tão dolorido? Por que o processo é tão difícil? E aí José é levado para a casa de Potifar, um dos comandantes do exército de Faraó. E Potifar coloca a sua casa nas mãos de José para que José pudesse administrar. Só que José era um rapaz belo e a esposa de Potifar começa a assediá-lo. Só que José era um cristão. E por José se recusar a atrair a confiança do seu patrão, aquela mulher começa a caluniar José. Começa a inventar histórias acerca de José. Ela chega para o marido e diz, esse rapaz tentou contra a minha honra. Ele tentou me assediar. Não com essas palavras, né? Mas traduzindo para os nossos dias, ele quis me assediar. E aí Potifar pega e coloca José no subsolo do palácio dentro de uma cisterna. E mais uma vez vem a pergunta, por quê? Por que o silêncio de Deus? Por que Deus não falou? Por que Deus não respondeu? Por que Deus não entrou com a providência no momento em que eu precisava? Por quê? 2 anos se passaram dentro da cisterna e Deus não falou com José. E pela 3ª vez vem a pergunta, por quê? Não é parecido com a história da minha vida e da sua vida? Quantas situações nós passamos na nossa vida que nós nos perguntamos, por que Deus, que o Senhor está permitindo isso? Senhor, eu sou cristão, Senhor, eu sou temente ao teu nome, por que o Senhor está permitindo esse processo tão dolorido? Por que o Senhor não fala comigo? Porque o céu está de bronze? Por que há um silêncio da parte do Senhor para mim? Talvez esse questionamento José fez dentro da cisterna. Só que lá no céu Deus estava vendo tudo. Até que um dia a sorte desse homem vai mudar.
Faraó tem um sonho e algumas pessoas vão morrer por causa desse sonho. E alguém que está ali próximo a Faraó diz: Faraó, ninguém consegue aqui interpretar, né? Só que lá na prisão tem um rapaz que interpreta sonhos. E aí Faraó diz: mande chamá-lo. E esse jovem era José. E quando José chega, Faraó conta o sonho, José interpreta, diz: Faraó, esse sonho que você teve de 7 vacas gordas e 7 vacas magras simboliza que haverá 7 anos de miséria e 7 anos de abundância. E Faraó olha para todos que estão na sala, aponta o cedro para José e o constitui como governador do Egito. Houve um sonho que Deus deu a ele, só que existia um processo dolorido, difícil, para que José chegasse na posição de governo, para que Deus realizasse na sua vida o propósito. Meu lindo, em nome de Jesus, está parecendo que Deus te esqueceu de você? Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É um processo apenas, vai passar. Leandro, mas está machucando, está dolorido. Não se preocupa, quanto maior for o processo, mais extraordinário será o propósito que Deus tem para a tua vida. Suporta com fé, suporta com perseverança, suporta com ânimo esse processo que Deus designou a você. Que daqui a pouco vai chegar o tempo de Deus honrar a tua vida, meu lindo. E José foi governador do Egito. E por ser governador, ele salvou o mundo e a sua família da fome. Eu quero dizer para você que o propósito que Deus tem para a tua vida vai abençoar pessoas. Creia nisso. O propósito que Deus tem para realizar na tua vida vai abençoar vidas. Pessoas conhecerão Jesus através de você. Então, meu lindo, suporta o processo, viu? Que essa palavra possa gerar no teu coração: José, suporta o processo, que o propósito será lindo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.